Vamos lá, meus amiguinhos. Vamos lá. Eu proponho se pensar na reclamação do Internacional, uma nota oficial reclamando da data do Grenal e elencou as dificuldades e a falta de isonomia, segundo o Internacional, em relação ao seu co-irmão, que, segundo o Inter, lhe prejudica. Vamos lá, tá? Vamos pensar juntos, eu e você. E aí eu vou dizer para vocês que é muito complicado e deve ter sido muito difícil para a federação contentar os dois. Por que isso? Vamos lá, vamos fazer uma continha básica que inclui até uma matemática. O ideal, na minha opinião, seria o Grenal ser domingo, correto? Por quê? Porque aí não haveria o prejuízo para o Inter de ter que poupar jogadores contra o Aimoré, por exemplo. O perigo de ter jogadores que estão pendurados estarem suspensos para o Grenal. E isso encerraria a questão. Quer dizer, o Inter no Gauchão não jogaria, né, nem o Grêmio, a rodada no Gauchão sequente antes do Clássico Grenal. Aí estaria resolvido. O problema é que, ainda assim, não atenderia uma das reclamações do Inter, que é a questão dos dias que separam a rodada da Copa do Brasil com o Grenal. Porque o Grêmio joga terça-feira, agora contra o Mirassol, e o Inter só na quinta-feira contra o Globo. Portanto, o período de descanso, né, dos jogadores do Internacional seria bem menor em relação ao Grêmio. Então, haveria um prejuízo. O Grenal posto na data marcada, que é dia 9, ela coloca a questão de que o Inter joga domingo pelo Gauchão, contra o Aimoré, e o Grêmio joga sábado contra o Novo Hamburgo. Aí você diz assim, mas então faz o Inter jogar sábado. Não pode, porque o Inter joga quinta pela Copa do Brasil. Então tem esse prejuízo também. Ah, bom, mas então poderia o Grêmio jogar no domingo pelo Gauchão contra o Novo Hamburgo? Aí ficaria emparelhado. Talvez. Talvez. Mas aí tem algo que é, e eu sempre tenho dito em toda essa. Eu estou até em post aí no Twitter reclamando da minha ação realista, que é a televisão. Por que vocês acham que o Grenal foi marcado quarta às 7 da noite? Dia de semana, 7 da noite? É ruim, né? Porque a televisão é que manda nisso aí. A televisão é que define que é um jogo no sábado e outro no domingo pelo Gauchão. Porque um jogo é TV aberta, outro jogo é pay-per-view. E eles pagaram por isso. Então é muito complicado. Existe, claro, uma valoração moral, né, que talvez não é a mais importante, né, e é por isso que o Grenal foi corretamente adiado. Mas existe um valor técnico que é o business. E veja bem, isso não é a minha opinião, isso é a realidade. Eu, por mim, no mundo, eu quero um mundo perfeito, meus amigos, né? Que todos tenham sensibilidade, inclusive a televisão. Então é muito difícil atender a solicitação do Inter. E vou reconhecer aqui que o Inter, de uma certa forma, sim, está prejudicado. A questão técnica que o Inter reclama, sim, ela é um prejuízo. Porque o Internacional vai para esse jogo quarta-feira no Grenal, que foi dia 9 de março, com o perigo de ter jogadores suspensos. Ainda mais que com os resultados do Gauchão que passou, o Grenal não foi realizado, o Inter caiu da zona de classificação. Então ele não pode poder poupar jogadores contra o Aimoré. Reparem. Então, realmente, há um prejuízo. Ah, Ribeiro, mas a questão moral. Sim, eu sei disso. E ela é a mais importante. O que eu proponho debater com vocês é uma questão prática. Porque a nossa cabecinha aqui tem que trabalhar, os dois neurônios têm que trabalhar com o mundo perfeito, com o valor moral e com a questão pragmática, racional, de análise dos fatos. E aí, neste quesito, eu acho que o Inter tem razão em reclamar. Talvez não tenha o que se fazer para acomodar as melancias. Porque esta data de 9 de março é a única data compatível para se realizar o Grenal. Talvez,
né? Mas aí tem o problema, né? Domingo seria o ideal, né? Mas aí tem o problema do. O Inter teria que ver com a CBF de antecipar o seu jogo contra o Globo por uma quarta-feira, por exemplo. Mas aí tem o quê? A grade da televisão. Porque é um negócio. E o Globo teria que concordar lá também. Então vejam como é difícil montar esse quebra-cabeça. Não é uma barbada. Não é simplesmente pegar aqui, não, vamos aqui, faz aqui, tá, conta os dias. Não, são muitos interesses que, claro, estão juntos. Repito, pelo amor de Deus, tem o valor moral da saúde que está em primeiro lugar, sim. Mas nós temos que trabalhar também, olha o outro neurônio, com a realidade dos fatos. Mas então, vamos lá, eu convido você a dividir comigo nos comentários a sua sugestão. É muito complicado, muito complicado. O Grêmio que imputa a culpa ao Internacional pelo episódio vai dizer o seguinte: não, mas o Inter está tendo esse prejuízo por culpa dele, porque ele, por seu torcedor, não sei o quê, foi o autor do problema e coisa e tal. O Inter já disse que não, porque não estava dentro do estádio Beira-Rio, enfim. Aí são narrativas, cada um defende os seus interesses. Então, assim, eu não vou. Eu tento analisar de fora, de maneira imparcial. Eu quero dizer para vocês: eu acho que o Inter tem razão em se sentir prejudicado? Tem. Mas teria o que fazer? Difícil. Difícil, né? Vamos tentar ter empatia, se colocar no lugar de todos assim. É muito complicado. Então, o que vai acontecer? O Internacional vai ter que ter um cuidado bem grande desse jogo do Gauchão para não perder jogadores para o Grenal. E aí, ao mesmo tempo que tem que ter cuidado, tem que ganhar o jogo, porque precisa de pontos na tabela de classificação. É difícil mesmo, é complicado. E aí, então, sei lá. Tem que se entender todos os lados. É isso que eu quero dizer para vocês. Tem que se entender todos os lados. E eu não vou fazer, embora seja inevitável, né? De novo, o pragmatismo, a grenalização de tudo isso. Essa cultura centenária nossa, nós granalizamos até qualquer coisa é granalizada, qualquer coisa. Cuspe à distância fica granalizado. Não vou ser eu aqui que vou mudar uma realidade, né, da nossa cultura. E aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso, hein? Difícil, hein? Tamo junto.